tarde a todos, uma boa noite, bom dia. É sempre um prazer e uma alegria estarmos juntos, estudando sobre a doutrina espírita, para que a gente cresça como espíritos imortais e para que a gente consiga, através desses ensinamentos, subindo cada vez mais degraus dentro da nossa escala evolutiva, para que a gente se torne realmente pessoas melhores, para que a gente faça a diferença nesse mundo de hoje. E hoje, em especial, eu separei uma lição que eu considero uma das mais belas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu quero oferecer essa lição a todos vocês, principalmente aqueles que estão chegando nesse canal pela primeira vez. Muitas vezes, quando a gente inicia dentro de uma religião, uma pergunta muito frequente se faz na nossa mente. E às vezes a gente entra até em conflito. Que tipo de comportamento terei eu a partir de hoje? Será correto as coisas que eu faço? Será que não são corretas? Será que são equivocados os meus comportamentos? E realmente essa dúvida vem na nossa mente. E se você também já teve essa dúvida ou tem, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma receita maravilhosa do Espírito de verdade. E ele nos ensina como podemos viver no mundo de hoje e mesmo assim estarmos totalmente vinculados à espiritualidade. E é essa lição que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Ela está no capítulo 17, é o último item, penúltimo item, aliás, o homem no mundo. E ele diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Então somos nós que temos que nos elevar e subirmos até a espiritualidade, até a Deus. A tarefa é nossa. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Olha que interessante, né, esse trecho. A espiritualidade nos diz que eles não exigem de nós que nós estejamos sempre vivendo uma vida mística, ou seja, que estejamos sempre com a mente em outro plano, a não ser aqui na Terra. Nós estamos encarnados, nós temos que encarar as dificuldades do dia a dia, entendeu? Então eles não pedem que a gente fique em prece o tempo todo para que a gente transfira a nossa vida para um outro plano que ainda não é o nosso, porque o nosso aqui é a Terra, estamos encarnados. Não, eles dizem, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, podemos fazer e estar no mundo convivendo com as pessoas normalmente, de todas as tribos, de todas as religiões, mesmo aquelas que não têm religiões. Porém, o que eles nos pedem é o seguinte: sacrificar as nossas frivolidades. Isso sim que nós devemos combater. Os comportamentos equivocados. As frivolidades do dia a dia que não nos levam a lugar algum. Que, pelo contrário, acabam nos afastando dessa sintonia com Deus e com a espiritualidade. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Ou seja, não somos melhores que ninguém.
Não somos os detentores da verdade. Devemos aceitar as pessoas exatamente como elas são, sem impormos nada a ninguém. Porque a filosofia espírita, a doutrina espírita não é impositiva, ela é expositiva. Nós expomos a filosofia espírita para as pessoas. Segue aquele que se adaptar, que achar que realmente aquilo vai fazer diferença na sua vida como espírito imortal. Como fez para mim, como fez para tantos. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. Ser religioso, ser espírita não é ser triste. Ser espírita não é estar sempre com a cara fechada. Ser espírita não é aquele que impõe a autoridade moral às pessoas. Não, porque Jesus não era assim. Jesus era feliz, é feliz. Jesus é uma pessoa alegre, é um espírito puro, transborda alegria. E é assim que ele está nos ensinando a ser aqui, como os homens de nossa época. Sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir no impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. Então, eles não pedem para a gente tomar aquele aspecto rígido demais, severo demais, sabe? Que não aceita nada, que nada pode. Porque a doutrina não é assim. A filosofia espírita não é assim. A filosofia espírita nos explica que estamos sob as leis de ação e reação. Então todos os nossos atos terão sim uma consequência. Colhemos o que plantamos. Se a colheita será boa ou não, depende da nossa semeadura. Isso é inerente e individual a cada um. Então, o que o Espírito de Verdade nos ensina é que a gente informe os nossos atos da vida ao Criador. Converse com Deus. Se você precisa de um emprego, se você está passando por um momento grave, se você está com uma doença, converse com Deus. Eleve o seu pensamento a Ele, informe os atos da sua vida a Ele. Porque não tem nada mais belo, meus irmãos. Não existe nada mais bonito quando você consegue se colocar 100% nas mãos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Imagine você estar 100% nas mãos de Deus, é confiar que Deus sabe de todos os propósitos da sua vida. E mesmo que as coisas não saiam do jeito que você deseja, Jesus nos ensina no livro A Boa Nova que devemos pedir a Ele, a Deus, a bênção da compreensão dos desígnios dele a respeito de nossas vidas. E Jesus diz no livro A Boa Nova que se dissermos isso a Deus com o coração, teremos paz, porque compreenderemos a vontade do Pai sobre as nossas vidas, que nem sempre converge com a nossa vontade, porque nossa visão é limitada e Deus sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Ou seja, você pode viver uma vida normal, mas com pensamento voltado em Deus, pedindo a Ele que te abençoe em cada ato da sua existência, pedindo a Ele que te abençoe na sua ida ao trabalho e na sua vinda, pedindo a Ele que te abençoe nos seus momentos de lazer, pedindo a Ele que te abençoe a cada vez que você olhar para um irmão necessitado e a cada vez que você for caridoso, porque aí sim você estará representando a Jesus. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo,
na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão o contato com os semelhantes nas lutas mais penosas que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Ou seja, para que a gente se santifique, não é preciso se afastar das pessoas. É isso que o Espírito de Verdade vem nos falando. Para que a gente se santifique, a gente tem que conviver sim com as pessoas. Essas experiências são importantíssimas para nós. É dentro desse meio que a gente pode desenvolver a nossa espiritualidade, que a gente pode desenvolver os nossos sentimentos e elevar os nossos sentimentos através da caridade absoluta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Portanto, se você quer se aproximar de Deus, ame. Ame. Seja feliz. Seja alegre. Sacrifique as frivolidades que ainda te rodeiam. Algumas necessidades também, conforme Ele nos ensina aqui. Mas ame acima de qualquer coisa. Se você ainda não consegue amar, respeite. Porque o respeito vem antes do amor. Sem respeito, não há amor. E o amor nos aproxima de Deus. O amor, conforme diz Emmanuel, cobre uma multidão de erros. Amar ainda é a melhor solução. Votos de muita paz, que assim seja.